E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a resolução das atividades orientadas referente à semana 2, que vai desenvolver os descritores D1 e D2, que são identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relações de proporcionalidade e reconhecer aplicações das relações métricas do triângulo retângulo em um problema que envolva figuras planas ou espaciais. Então, dito isso, vamos iniciar aqui o nosso primeiro exercício. E o primeiro exercício é relativamente bem simples. Ele diz assim: os triângulos representados a seguir foram desenhados por alguns estudantes. Quais desses alunos desenharam triângulos semelhantes? Bom, para você detectar triângulos semelhantes, um tem que ser ampliação do outro. Mantém os mesmos ângulos internos, porém os lados são proporcionais. Então vamos analisar aqui caso a caso, ó, Ana e Ari. Então quando a gente olha aqui, ó, Ana e Ari, observe, ó, os dois triângulos são retângulos. Mas aqui na Ana, ó, os dois triângulos são retângulos, só que aqui na Ana nós temos, ó, os dois catetos são iguais. Logo, os dois catetos de Ari deveriam ser proporcionais e também iguais. Já são diferentes. Então, eu já posso eliminar a letra A. Eu já sei que a letra A não é. Vamos analisar agora Ana e Edu. Ana e Edu está aqui, ó. Esse é um triângulo retângulo. Esse não é triângulo retângulo. Os ângulos internos devem permanecer os mesmos. Então, a letra B eu também sei que não é. Vamos olhar agora Ana e Lia. Ó, triângulos retângulos, ok. Agora vamos analisar lado a lado. Vamos olhar aqui, ó. A hipotenusa da Lia é 2 e a da Ana 2 raiz de 2. Bom, se eu pegar aqui a hipotenusa de Lia e multiplicar pela raiz de 2, 2 vezes a raiz de 2 realmente dá 2 raiz de 2. Então, as hipotenusas são proporcionais. Vamos ver se isso vai acontecer com os catetos. Se eu pegar esse cateto daqui e também multiplicar pela raiz de 2, raiz de 2, que é o cateto, multiplicado pela raiz de 2, eu vou encontrar... Vamos lá que eu fiz aqui, eu estou aprendendo a mexer nesse negócio, mas vai dar certo. Então, raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai ficar raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Opa, aqui deu 2. Esse daqui também é raiz de 2, multiplicado pela raiz de 2, também vai dar 2 aqui, ó. Então, de fato, Ana e Lia possuem figuras semelhantes. Então, se você marcou a letra C, você acertou. Agora, vamos analisar aqui o exercício 2. Entre as figuras a seguir, estão aqui, as que representam triângulos semelhantes são. Então vamos olhar caso a caso aqui, ó, 1 e 2. Figura 1 e figura 2. Observe que o maior lado tem a mesma medida, só que os lados, os outros dois lados não são proporcionais. Não houve mudança aqui no maior lado, também não deveria ter mudança nos outros dois lados. Então, eu já posso descartar a letra A. Letra B, figura 1 e figura 3. Bom, o maior lado é 2. Se eu multiplicar por 2, eu vou obter 24, que é o maior lado daqui. Ok. Isso significa que os outros lados eu também tenho que multiplicar por 2. Se eu multiplicar 6 por 2, tem que dar 12. E não aparece 12, nem aqui e nem aqui. Então, eu já sei que a letra B não é a resposta correta. Ok, letra B não é a resposta correta. Quem é que a gente vai analisar agora? A gente vai analisar agora as figuras 1 e 4. Então, vamos olhar aqui. Figura 1. Se eu multiplicar aqui por 2,
o maior lado, 24. Ok. Se eu multiplicar 6 por 2, vai dar 12. Apareceu um 12 aqui. Se eu multiplicar 8 por 2, vai dar 16. E apareceu 16 aqui. Então, resposta correta já está aqui, ó, letra C. Se você marcou, você acertou. Número 3. Um artista plástico fez um painel formado por 6 retângulos. Um deles mede 8 por 12. Então, ele fez aqui um retângulo com medidas 8 por 12. Ok, apenas um dos outros 5 é uma ampliação desse retângulo, sendo a razão de semelhança 3. Então, ele vai ter um retângulo maior, onde a razão de semelhança é 3. O que significa razão de semelhança igual a 3? Significa que cada lado do retângulo menor será multiplicado por 3. Então, aqui será 8 vezes 3, que vai dar 24. E aqui será 12 vezes 3, que dará 36. Então, as medidas do novo retângulo é 24 e 36. Se você marcou a letra C, você acertou. Exercício 4. Observe a figura ao lado. Os trapézios AB, EF e ACDF são formados pelas retas R, S e T, paralelas entre si, cortadas por duas transversais. Com base nas informações da figura, determine o valor do comprimento x. Observe aqui, ó, x é a base de um triângulo menor do que o triângulo grandão aqui, ó. Temos dois triângulos. Um triângulo menor e o outro triângulo maior. Então, vou colocar aqui do lado. Nós temos um triângulo menor. E nesse triângulo menor, nós temos a altura 8 e base x. No outro triângulo maior, nós temos a altura 5 mais 3, 8 mais 2, 10, e a base também medindo 10. Então, o que eu vou usar nesse caso? O teorema de Tales, que fala assim, ó, a altura menor sobre a altura maior é igual a base menor sobre a base maior. Mas nesse caso aqui, ó, os denominadores já são iguais. Então, rapidamente eu já chego que o valor de x tem que ser 8. Então, se você marcou a alternativa D, rapidamente você acertou. Exercício 5. No processo de decolagem, um avião saiu do chão sobre um determinado ângulo e se manteve em linha reta até atingir a cabeceira da pista, conforme o desenho ao lado. De acordo com esse desenho, quantos metros esse avião percorreu no momento em que saiu do chão até o momento em que atingiu a cabeceira da pista? Ele está querendo saber essa medida aqui, ó. Bom, triângulo, retângulo. Conheço dois valores e preciso da hipotenusa, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Pronto. Então, você tem aqui, ó, 12 vezes 12, 144. 10 vezes 10 vai dar 100. 16 vezes 16, 256. 10 vezes 10, 100. Ok. Agora vamos somar os dois. Então, somando os dois, 14.400 mais 25.600, 40.000. Então, x ao quadrado vale 40.000. Pronto. Eu preciso encontrar a raiz quadrada de 40.000. Bom, a raiz quadrada de 40.000 é o mesmo que a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 10.000. A raiz quadrada de 4 é 2 e a de 10.000 é 100. Ou seja, nós vamos encontrar 200 aqui, ó. Então, se você marcou a alternativa A, você acertou. Questão número 6. Getúlio cercará um terreno triangular que será utilizado no plantio de algodão. Esse terreno
já possui cerca em 2 de seus lados, sendo necessário cercar apenas o terceiro lado, conforme representado aqui na figura. Qual é a medida do comprimento do lado desse terreno? Então, ele também está querendo saber a medida de x aqui, ó. Teorema de Pitágoras. Então, nós começamos pela hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto também ao quadrado. Então, aqui vai dar 1 milhão, x ao quadrado, 8 vezes 8, 64, e o valor, número de zeros, dobra. Então, você vai ter aqui 1 milhão menos 640 mil, que é igual a x ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado vai ser igual, quando você pega 1 milhão e tira 640 mil, 360 mil. Beleza. Então, vamos tirar a raiz quadrada, que é a mesma coisa da raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de 10.000. A raiz quadrada de 36 é 6, a raiz quadrada de 10.000 é 100, então 6 vezes 100, 600. Se você marcou letra B, você acertou. Número 7. Para reforçar uma estrutura triangular em sua obra, um engenheiro encomendou de um serralheiro em vergalhão a peça representada pelo segmento PR. Qual deve ser a medida desse segmento? Então, ele está querendo saber aqui, ó, a altura desse triângulo. Bom, eu tenho a hipotenusa, eu preciso da altura e tenho os dois catetos. Então, a relação que eu vou usar é A vezes H igual a B vezes C. Está montado aqui, ó. Então, 5x igual a 12. Se você pega 12 e divide por 5, você vai encontrar 2,4. Vamos conferir? Então, 12 dividido por 5, você vai encontrar 2,4. Se você marcou a alternativa D, você acertou. O exercício número 8, só de você olhar a pergunta e o esquema, você já sabe que se trata de um teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras, a gente começa. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto também ao quadrado. Então, 13 vezes 13, 169. 25 positivo vai para o outro lado negativo. Opa, que é igual a x ao quadrado. Então, nós temos aqui que x ao quadrado é igual a 144. Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 144? Esse número é a raiz de 144, que é 12. Então, se você marcou a alternativa D, você acertou. No exercício número 9, ele está querendo o comprimento do corrimão. O comprimento do corrimão é esse aqui, ó, x, que eu também posso colocar aqui no meu triângulo. Teorema de Pitágoras. Então, nós temos x ao quadrado, que é igual a cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, 4 vezes 4, 16. E 6 vezes 6, 36. Ele está querendo um valor aproximado, né? Então, 36 mais 6, 42, 52. E aí a gente precisa, então, da raiz quadrada de 52. Uai, se a raiz quadrada de 49 é 7, então a raiz de 52 é aproximadamente 7. Se você marcou a letra A, você acertou. No exercício 10, ele está querendo o valor de x. Então, se você cruzar as linhas aqui, ó, e aqui, você vai formar um triângulo retângulo, onde aqui vai medir 4 e aqui vai medir 3. Triângulo com medidas 3 e 4, o x vale 5, isso é macete. Se você marcou a letra C, você acertou. Você pode fazer lá, ó, 4 ao quadrado, 16, 16 mais 9, 25. A raiz quadrada de 25 é 5.